Turma, hoje nós vamos trabalhar o conteúdo fotossíntese e respiração. E para iniciar, pegue o seu livro 4 e abra na página 144, certo? Vamos lá. A palavra fotossíntese significa síntese pela luz. É o processo biológico no qual se utiliza a energia luminosa do Sol para produzir uma energia química para a realização de funções vitais, como respirar, crescer e reproduzir. Plantas e algas e alguns seres microscópicos são seres fotossintetizantes, ou seja, capazes de realizar a fotossíntese. Aqui temos algumas figuras que exemplificam isso. Aqui na figura A, nós temos as plantas, né, como o musgo, enfim. Aqui na letra B, temos as algas, né? Aqui na letra C, temos as cianobactérias, que são seres que podem ser vistos somente por meio do microscópio. E também são seres fotossintetizantes, tá? Na fotossíntese, a energia luminosa proveniente do Sol é usada para transformar o gás carbônico presente no ar e a água presente no solo em gás oxigênio e glicose. Assim, podemos resumir a fotossíntese da seguinte forma: temos aqui, ó, gás carbônico mais água e o gás oxigênio mais a glicose. Como foi falado, né? Utilizando a energia solar, transformamos aqui o gás carbônico e a água em gás oxigênio e a glicose, ok? Então, para facilitar nosso estudo da fotossíntese, vamos usar as plantas como exemplo. Nelas, a energia solar é captada por uma substância geralmente verde, a clorofila. A clorofila, que na maioria das plantas se encontra dentro de estruturas microscópicas, chamada de cloroplastos, principalmente nas folhas. Então, recapitulando aqui, a clorofila, ela é uma substância verde encontrada nas folhas das plantas, certo? A clorofila fica armazenada em estruturas microscópicas nos cloroplastos, que é essa parte aqui em verde, né? Que só podem ser vistas por meio de microscópios, capazes de aumentar um pedaço de folha em centenas de vezes. As folhas absorvem o gás carbônico da atmosfera, as raízes absorvem do solo a água com os sais minerais. Essa mistura é chamada de seiva bruta e é transportada por meio de finos tubos, denominados de vasos condutores, para toda a planta, incluindo as folhas, onde normalmente ocorre a fotossíntese, certo? Marquem aí no livro de vocês esse trechinho aí, tá bom? Continuando. O gás oxigênio produzido durante a fotossíntese é liberado na atmosfera, principalmente pelas folhas. A glicose é a substância que possui a energia química utilizada pela planta como alimento. Esse alimento, junto de outras substâncias, constitui a seiva elaborada, que é levada por meio de outros tipos finos, de finos tubos, os quais distribuem essa solução para toda a planta. Parte da glicose é usada nas funções vitais das plantas, enquanto o restante é transformado em outras substâncias, que são então armazenadas em diferentes partes da planta, as quais consumimos. Pense na quantidade de nutrientes armazenados em caules, como a batata, o cará e o inhame, né? Em raízes como a mandioca, a cenoura, ou em sementes como o feijão, o milho, soja, o amendoim, enfim, né? Os minerais estão presentes no solo, tá bom, pessoal? As plantas, como a maioria dos seres vivos, respiram, certo? A respiração, de forma geral, é um processo biológico capaz de fornecer energia,
Assim, quando as plantas precisam de energia para realizar suas funções vitais, os alimentos produzidos e armazenados em seu corpo reagem com o gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Nesse processo, a glicose é transformada em substâncias menores, liberando energia química. A respiração pode ser resumida da seguinte forma. Então, temos aqui, através da liberação da energia, né? Temos aqui a glicose mais o gás oxigênio e o gás carbônico mais a água, ok? O processo de respiração acontece em estruturas microscópicas, chamadas de mitocôndrias. A respiração não depende da luz solar e ocorre por toda a vida dos seres vivos. As mitocôndrias, em azul, também são estruturas microscópicas que só podem ser vistas por meio de microscópios, como vocês podem perceber aqui, tá? Os seres humanos e outros animais não realizam a fotossíntese, portanto, não produzem a própria glicose. Assim, a energia utilizada na respiração é obtida pela alimentação. Aqui temos o exemplo. A vaca, ao se alimentar da grama, obtém a energia armazenada na planta para a realização de suas funções vitais, ok? Continuando. No caso das plantas, elas realizam a fotossíntese, que depende, na maioria dos tipos, da presença de luz. Então, temos aqui esse esquema, né? Durante o dia e durante a noite. Durante o dia, o processo de fotossíntese e o de respiração ocorre simultaneamente. Já durante a noite, as plantas continuam respirando, porém, a maioria delas não realizam a fotossíntese, certo? Aqui na legenda temos a seguinte setinha: azul é a fotossíntese e a amarela é a respiração, ok? Deu de entender aí, pessoal? Agora vamos aos exercícios de aplicação. A número 1. Para conhecer um pouco mais sobre a fotossíntese, vamos fazer um experimento para comparar plantas cultivadas em diferentes condições ambientais. Bom, pessoal, essa experiência, infelizmente, nós não vamos conseguir realizar ela. Primeiro aqui, ele pede no material 4 vasos com terra, e aí ele pede para a gente plantar algumas sementes. E devemos observar essa plantação durante 2 semanas. E, infelizmente, nós não temos todo esse tempo, né? Aí depois, além disso, de esperar 2 semanas, cada plantinha, cada vaso com planta tem que seguir uma orientação diferente. Enfim, não é obrigatório realizar essa experiência, mas nós vamos debater sobre as questões referentes à experiência, né? E também vamos falar sobre a germinação das sementes, tá certo? Aqui, como vocês podem ver no slide, também no livro de vocês, tem o modo de fazer. Como eu falei para vocês, cada vaso tem que seguir uma orientação diferente e temos que observar isso durante 2 semanas, né? E como eu falei, nós não temos esse tempo todo, certo? Aí aqui ele pede para que você coloque as anotações de acordo com o que aconteceu em cada vaso. Essa daqui nós vamos deixar em branco mesmo, tá bom? Não precisa colocar nada aí não, tá? Questão número 2. Passando o período do experimento, reúna suas anotações e as de seus colegas e troque opiniões com eles, analisando o que aconteceu com as sementes em cada vaso e estabelecendo uma comparação entre eles. Então, temos aqui na letra A. Mesmo sem ter feito a experiência, nós podemos chegar a alguma conclusão em relação a essa questão, tá certo? Em que vasos as condições foram mais favoráveis para a germinação das sementes? Bom, pessoal, nós sabemos que luz e água, eles são essenciais. Só que aqui a água, ela é um item principal, né? Temos aqui, a germinação das sementes estudadas não depende de luz, mas sim de água. Muito provavelmente, a germinação irá
acontecer nos vasos 2, 3 e 4, que receberam água. Lembra que lá nos itens, né, de cada vaso, eles pediam para ser realizadas várias orientações diferentes em cada vaso, certo? E aí, muito provavelmente, o que recebeu água, com certeza, ele irá germinar. Temos aqui a letra B. Após a germinação, as plantas cresceram da mesma forma? Explique sua resposta. Então, temos aqui, ó. Após a germinação, as plantas que não receberam a luz e água tiveram o seu crescimento comprometido. Porque nós sabemos que luz e água são itens principais para o crescimento de uma planta, certo? Anotem aí no livro de vocês. Continuando, terceira questão. Complete o texto usando as palavras do quadro. Então, temos aqui cloroplasto, gás carbônico, respiração, água, fotossíntese, mitocôndria, gás oxigênio e glicose. Então, bora lá. O cloroplasto é uma estrutura microscópica presente somente em seres fotossintetizantes, como plantas, algas e alguns seres microscópicos. É nessa estrutura onde ocorre a fotossíntese, que são produzidos glicose e gás oxigênio, o qual é liberado na atmosfera. Existe outra estrutura microscópica presente nas plantas e nos seres vivos que respiram, chamada de mitocôndria, que utiliza o gás oxigênio na atmosfera e a glicose em um processo biológico denominado respiração. Nesse processo, são produzidos gás carbônico e água, ok? Anotem aí no livro de vocês. Continuando, temos aqui a número 4, assinale V para verdadeiro e F para falso. Temos aqui a primeira frase. As plantas são seres vivos que conseguem captar energia solar e transformá-la em energia química? Verdadeiro, com certeza, como já está aí. As plantas realizam fotossíntese e respiração? Sim. Seres humanos e outros animais realizam fotossíntese e respiração? Não, né, pessoal? É falso. Anotem aí no livro de vocês, tá? Questão 5. Na imagem a seguir, assinale apenas os seres fotossintetizantes. Então, como vocês podem perceber aqui na figura, que já está marcada, todas as plantas, olha só aqui, ó, aqui no cantinho, todas essas plantas, elas são seres fotossintetizantes, tá bom, pessoal? Agora vamos aos exercícios propostos. Número 6. As mitocôndrias são estruturas microscópicas extremamente importantes para a sobrevivência dos seres vivos, pois são responsáveis pela letra E, né, pessoal? Respiração nas plantas e nos animais. Número 7. O cloroplasto é uma estrutura microscópica presente nas plantas e em outros seres fotossintetizantes, como algas e algumas bactérias. Assinale a alternativa correta sobre o que acontece no cloroplasto. Então, temos aqui, letra B, certo? Transformação da energia solar em energia química, ok? Anotem aí no livro de vocês a resposta correta, certo? E chegamos ao final de mais uma aula. Continue estudando em casa. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham, é só chamar a tia lá no Classroom, tá certo? Tchau, tchau, pessoal!